Então existem delegados de polícia que hoje estão preparados para isso. O que eu diria? Na medida em que pais encontrem sites, redes sociais, comunidades do Orkut, só para você ter uma ideia, nos últimos anos houve um incremento de descobertas de comunidades que envolviam pedofilia, abuso sexual de crianças, e esse é um mercado muito próspero, e isso gira muito dinheiro. E o problema maior que nós enfrentamos aqui é exatamente o fato de que muitos desses sites, eles estão fora do Brasil e acabam sendo acessados a partir do nosso país, e aí você se pergunta como impedir ou como exercer o poder sobre esses mesmos sites. Naturalmente, encontrados têm que ser denunciados, esse é o papel dos pais. Denunciar a polícia, denunciar os órgãos públicos, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, a quem compete agir. Quanto aos sites que estão fora do Brasil, é possível tentar trabalhar com os servidores, tentar trabalhar com aqueles que talvez possam bloquear esses acessos. Por outro lado, você tem algumas redes sociais, como o caso do Orkut, e o Orkut chama atenção pelo fato de que, no Brasil, nós temos o maior número de adeptos do Orkut no planeta. Embora o Orkut não tenha sido criado no Brasil, foi aqui que ele encontrou um ambiente propício para a sua divulgação, para a sua expansão. E o que acontece? Muitas comunidades foram criadas de caráter criminoso no Orkut. E o Orkut, que tem o seu representante do Brasil, o Google, ele foi muitas vezes chamado pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, e hoje, inclusive, tem alguns termos de ajustamento e conduta para com o Estado, no qual ele se obriga a fornecer as informações, os dados necessários para localização e identificação dessas pessoas que praticam crimes através da internet, que envolvem pedofilia, que envolvem abuso de crianças e tudo mais. E um outro dado que a gente nem entrou aqui, e que talvez fosse interessante também mencionar, é o fato de que, muitas vezes, por esse anseio dos pais de quererem ver o sucesso de seus filhos, muitos deles aí, especialmente meninas, né, que gravitam no meio dos, que sonham em ser uma modelo, que sonham em ser um modelo fotográfico, um modelo de desfile, muitas vezes acabam estampando na internet, ainda meninas, ainda muito jovens, fotos dentro daqueles álbuns do Orkut, Facebook e tantos outros, com roupas sumárias, com trajes sumários, em, digamos, uma conduta sensual. E isso é algo que os pais acabam estimulando muitas vezes, ou fazendo vistas grossas, e é algo que muitas vezes está sendo estimulado dentro da própria casa. Então é também preciso tomar cuidado com isso, né? Porque a criança está ali e ela às vezes não entende as repercussões e as possíveis leituras que aquela imagem, que aquela fotografia pode repercutir, né? Sem falar no abuso dessa mesma imagem. Outro dia eu falava com uma aluna minha que estava dizendo que o próprio namorado dela retirou fotos do Orkut. Tudo bem, ela é maior de idade, mas veja a dimensão do dano que nós estamos nos referindo. O rapaz tirou fotos do Orkut, jogou essas fotos do Orkut num site de prostituição, né? Já não eram mais namorados, obviamente, mas colocou ali na figura de uma prostituta. Isso pode acontecer com uma criança, com um adolescente, com um adulto. Todos nós estamos vulneráveis a partir do momento que nós colocamos nossas imagens, por exemplo, nas redes sociais. Tá aí o perigo de tentar trabalhar agora essa nova questão. Num caso comum, né, e recente, a gente teve anteriormente o caso na Europa e agora, essa semana, o caso no Maranhão, né, do pai que manteve relação com as suas filhas. O que é curioso perceber nesses casos é que o ato de pedofilia, ele não vem sozinho. Ele decorre uma série de outros crimes, não é isso? De fato, esse caso do Maranhão, ele é profundamente lamentável, ele representa um ato anticivilizatório e a falência de um sistema que hoje tem que ser revisto. Lendo superficialmente a respeito desse assunto, eu verifiquei também que os vizinhos sabiam dessa prática. E essa pessoa que teve relação sexual com sua própria filha o fez durante 16 anos. E me parece que ele chegou a ter 8 filhos, e filhos e filhas, alguns já com transtornos mentais, muitos deles analfabetos, e realmente é um câncer na sociedade um fato como esse. Obviamente, e
único dado positivo que a gente pode dar para um dado tão lamentável como esse é o fato de que ele chegou ao nosso conhecimento e que a partir de agora o Estado pode agir. Mas, ao mesmo tempo, nós constatamos a falência de todo um sistema que não preveniu, um sistema que permitiu que isso acontecesse durante anos a fio. É bem verdade que aconteceu no local distante, no local remoto, lá no interior do Maranhão, numa cidade muito pobre. Mas a questão da pedofilia, ela não tem nível cultural, ela não tem nível econômico e ela não tem padrão de referência. Onde eu quero chegar? O pedófilo tanto pode ser uma pessoa ignorante, uma pessoa de pouco conhecimento, como pode ser um médico, como pode ser um padre que passa por 7 anos de formação, 4 anos de filosofia. A formação dos padres no Brasil é muito rigorosa, como é no mundo inteiro, né? Recentemente nós vimos casos envolvendo políticos, prefeitos, vereadores envolvidos em prostituição infantil. Então você percebe que essa é uma anomalia que precisa ser duramente combatida. Eu entendo que ainda hoje nós não temos recursos adequados e necessários para prevenir esses crimes. Em poucas palavras, o Estado precisa se aparelhar. Em São Paulo, por exemplo, é necessário criar delegacias de proteção da criança e do adolescente, como existem em outros locais do Brasil. São Paulo está muito atrasado nesse ponto, né? Nós temos delegacia da mulher, nós temos delegacia do idoso e não temos delegacia da criança e do adolescente, o que para mim representa um sinal de que o Estado não se preocupou adequadamente com as crianças e adolescentes. Veja que o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele é de 1990 e somente em 2008 é que nós tivemos aí, 2 anos atrás, a inserção no seu corpo normativo de crimes punindo o abuso de crianças através do ambiente da informática. Então a gente percebe que há muita lentidão do Estado e essa lentidão acaba permitindo que eventos como esse aconteçam. Agora, não fique surpresa, você lamentavelmente vai ter notícias de pedofilia acontecendo dentro da própria casa. Muitas vezes, quando a igreja é atacada de ter padres pedófilos e coisas semelhantes, a primeira alegação da igreja, e nisso ela está correta em afirmar, é de que o percentual envolvendo eclesiásticos, clero, é diminuto, é extremamente reduzido se comparado com a pedofilia que acontece dentro das próprias casas. Ou seja, normalmente a vítima da pedofilia, que também envolve estranhos e terceiros, mas normalmente a vítima é a criança e o algoz, o sujeito ativo, é o pai dentro da própria casa. E muitas vezes a criança não tem a voz, não tem a fala. Além do que, muitas vezes, a divulgação desse tipo de crime também vai trazer o quê? Vai trazer aquilo que nós chamamos de estrépito judice, ou seja, o barulho do processo. Muitas vezes as famílias preferem que ninguém saiba o que acontece dentro da própria casa e isso é profundamente lamentável, né? Às vezes a mãe acaba sendo cúmplice por silêncio, por omissão, e isso não deve ocorrer. Na verdade, toda a sociedade, aqui incluindo professores, incluindo pessoas envolvidas nos clubes, nas associações recreativas, os vizinhos, enfim, toda a sociedade civil tem que estar atenta para essas questões e, na dúvida, denunciar. As cidades mais desenvolvidas no Brasil, elas possuem uma estrutura muito interessante, que talvez valha a pena pesquisar e conhecer um pouquinho melhor, que são chamados conselhos tutelares. Quer dizer, todo município tem. Se você for a São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul, você vai encontrar o Conselho Tutelar. O que ele é o Conselho Tutelar? Ele é o grupo de pessoas que são eleitas, inclusive, para gerir todas as questões que envolvam criança e adolescente. Naturalmente, o abuso também passa por aqui. E o Conselho Tutelar, ele é uma ferramenta que deve ser utilizada e também criada em todos os municípios do Brasil. Essa é uma determinação do ECA que tem que ser cumprida. Professor, e qual que é a pena prevista hoje em dia para a pedofilia? Na verdade, nós vamos ter que, mais uma vez, descer ao caso concreto, né? O Código Penal, ele prevê penas a partir de 6 anos de reclusão para os crimes de estupro. Portanto, a palavra estupro, que hoje envolve todo tipo de agressão sexual, seja contra o homem, seja contra a mulher, seja contra a criança, seja contra o adolescente, para nós agora é denominado estupro. Portanto, as penas começam a partir dos 6 anos, mas poderá haver
alguns fatores, como por exemplo, se for contra a criança, se for o próprio pai que pratica o fato, essas penas vão se elevando. Elas podem chegar até 30 anos, por exemplo, se houver resultado morte. Então eu diria a você que elas oscilam entre 6 a 30 anos. Obrigado, professor, pela nossa entrevista. Disponha de nós, Daniele. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em alguns instantes. Não saia daí.